Oriximiná, 4 de junho de 2021. O TV Câmara desta sexta-feira está no ar. Acompanhe agora o que será notícia no informativo do Poder Legislativo Municipal. Câmara quebra veto do prefeito sobre isenção de energia para templos religiosos. Informações de valores recebidos e despesas sobre iluminação pública são solicitadas à Prefeitura. Relação nominal de beneficiados com cestas básicas do Governo do Estado é solicitada ao Poder Executivo. Reestruturação do Conselho de Alimentação Escolar é aprovada pela Câmara. Câmara aprova requerimentos que pedem reformas em 2 escolas da zona rural. Essas e outras notícias você acompanha agora no TV Câmara. Boa noite. Começamos o TV Câmara de hoje falando sobre a agenda dos vereadores em Brasília. Os parlamentares fizeram uma avaliação sobre as demandas levadas ao Congresso Nacional. A viagem ela foi muito positiva, apesar de que o Congresso Nacional está com algumas restrições, mas a gente que é daqui do Norte não se abala e a gente consegue entrar nos ministérios, no Palácio do Planalto e na Câmara Federal. Então nós levamos algumas demandas aos nossos senadores, aos nossos deputados federais e até mesmo no Ministério da Cidadania, no Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. E graças a Deus nós viemos com muita coisa positiva. E uma delas, Márcio, é uma preocupação nossa antiga aqui nessa casa, é a ponte sobre o rio Cuminã, é uma ponte de uma extensão de 80 metros e que ela está quebrada no seu pilar principal. Nos causa uma certa preocupação, porque se aquela ponte desabar, vai isolar aquele pessoal do Planalto. E nós estamos levando essa demanda desde o ano passado. E agora nós reapresentamos ela novamente. O senador Zequinha Marinho já acenou positivo, vai estar reunido agora dia 12 com o general Poti, que é da Calha Norte, para ver se a gente consegue que essa ponte seja executada pelo programa Calha Norte, e executar ela já em ferro, em concreto, Então é uma demanda, porque a gente sabe da dificuldade do homem do campo, do homem planaltino, para que possa escoar o seu produto. Imagina os senhores, se essa ponte não der mais condições, vai isolar uma boa parte da nossa população do Planalto. Então o que eu posso dizer é que muitas demandas foram levadas, não só em relação à violência contra a criança e adolescente, a gravidez na adolescência, a gravidez precoce, violência contra a mulher, empreendedorismo para nossas mulheres, das comunidades tradicionais, das comunidades rurais, ribeirinhas, enfim. Eu espero que muito em breve essas políticas públicas possam estar chegando aqui em Oriximiná. E também já está sendo liberado, através via CESPA, uma emenda que nós pedimos ao senador Zequinha Marinho, de R$1 milhão para que possa servir para a reforma do nosso hospital. No momento que a gente pensou da reforma, pensamos na sala de pediatria, pensamos no centro cirúrgico que tem lá, mas não está completo, enfim. É R$1 milhão que ele vem beneficiar o nosso município com a reforma do hospital. Com toda certeza, a gente fica muito feliz em ver que o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos se mobilizou todinho para atender a gente. Então nós conseguimos falar com todos os secretários interministeriais deste ministério. O Ministério da Cidadania também, nós conseguimos ir lá, dialogar com eles, pedir ajuda e já nos informaram que o Ministério da Cidadania já está atendendo o município de Oriximiná com a população tradicional. Então a população quilombola ela está sendo atendida com cestas básicas ou será atendida através da Fundação Palmares. A colônia Z41 também vai estar atendida, os extrativistas do nosso município vão estar sendo atendidos pelo IDEFOR-BIL, que vai estar mandando cesta básica, enfim. Vale a gente chegar lá, porque quando o Brasil de lá não chega até aqui com a gente, resta a gente a levar as nossas demandas. E numa dessas reuniões, a gente falando sobre violência, sobre droga no nosso município, e teve um secretário que disse que ia levar a nossa demanda ao Ministério da Justiça e que ele iria pedir para a Polícia Rodoviária Federal atuar junto aqui com a gente. E eu falei para ele que ele levasse, então, uma proposta nossa, daqui da região, para o Ministro da Justiça, que possa estar criando a Polícia Fluvial Federal, porque aqui nós não temos rodovia. Então não ia ajudar,
Porque aqui nós não temos policiais rodoviários, aqui na nossa Amazônia, aqui na nossa região. Então, que se pudesse estar pensando em criar a polícia fluvial federal para que possa dar essa contribuição aqui na nossa região, já que as nossas rodovias, as nossas estradas, são nossos rios, os nossos lagos, os nossos igarapés. Então, que eles possam conhecer a nossa realidade para que a gente possa até ser atendido. Levamos umas demandas para o deputado, onde solicitamos 700 testes rápidos para os castanheiros, uma vez que estava tendo um conflito ali naquele lugar, na entrada do Jamaracaru, porque os castanheiros não poderiam entrar nos castanhais para a retirada da castanha. Então, nós solicitamos estes testes rápidos e, graças a Deus, né, os castanheiros foram contemplados. A nossa ida a Brasília foi em busca de solução. Foi um mamógrafo que o nosso deputado Paulo Benço se comprometeu em mandar uma emenda parlamentar ainda este ano para o município de Oriximiná. Nós sabemos da dificuldade, das lutas que nossas mulheres, enfrentamos para sair do nosso município, para ir para outra cidade fazer estes exames. Tudo isso é muito importante para o nosso município. Eu fico feliz, porque eu, como vereadora, estou sempre presente em busca de parceria. Eu não visto camisa partidária e não carrego bandeira partidária. Eu sou vereadora do município e luto pelo meu município, porque eu sei que Oriximiná é do Senhor Jesus. O pagamento dos barqueiros continua atrasado. De acordo com a vereadora Keké, há 2 meses, os condutores de embarcações que prestam serviço para a CEMED estão sem receber. E eu tenho recebido, presidente, vários. Na minha residência, eu moro ali na frente, da dificuldade que eles estão passando por não terem recebido ainda o seu pagamento. O pagamento continua atrasado. É aquilo que a gente sempre diz, que as pessoas elas vêm com o intuito de receber e muitas das vezes não tem nem o que comer. Isso é triste, é lastimável. A gente já está no mês de junho, vereadora Ana Cleide, e já deveria ter dado tempo de resolver, vereador Junião, essa situação, porque quando a gente chega nas casas da gente, nós temos almoço na nossa mesa, graças a Deus. E esse povo que vem de todo lugar desse município imenso que se chama Oriximiná e que fica aqui na frente do rio sem querer saber se tem o que comer ou não, e quando chega no banco não está lá os seus pagamentos. Se contrataram o vereador Ana Cleide era porque estava legal, porque se contrata, se analisa a documentação, o que é pedido, para depois dizer, olha, vai fazer o serviço porque tu já está contratado. Então eu faço um apelo aqui ao professor Manuel Bochecha, que é da educação, a maioria são barqueiros, ao líder de governo, Adeilson, que leve esse clamor ao executivo para que possa estar dando uma solução para essas pessoas. Vereador Bochecha, Vossa Excelência, que tem uma entrada muito grande na educação, na Secretaria de Educação, eu lhe peço mais uma vez, ontem eu já lhe pedi, peça para pagar os barqueiros. São 200 barqueiros que estão há 2 meses sem receber. É isso que é importante, vereador Bochecha. Nesse momento não é construção, não. Nesse momento você tem que dar qualidade de vida para a nossa população. Nesse momento a gente tem que priorizar a saúde, que está morrendo, continua morrendo as pessoas por Covid. E essas pessoas que estão aí na frente da cidade, que eu tenho muitos amigos no meio desse povo, eles nos ligam. E quando eles venham lá do Erepecuru, lá das suas comunidades, onde Vossa Excelência milita, com certeza, Vossa Excelência sabe o que eles passam. Quando eles chegam aqui, eles têm esperança de receber seus proventos para comprar sua despesa e voltar. Então eu peço a Vossa Excelência, peça para o secretário, junto com o prefeito, pagar os 200 barqueiros. Vou dizer para você, Keké, que quantos barqueiros, eu, desde mês passado, tenho acompanhado esse processo, tenho cobrado o Marric, e segundo ele, que me falou que a questão do processo licitatório teve que ser alterado o projeto, né? E ele me falou o seguinte: não queremos cometer mais um erro municipal.
nós vamos ter que fazer o processo licitatório. E aí eu falei assim, mas e as pessoas que estão trabalhando, né? E eles falaram que vão fazer pagamento de um mês para os barqueiros. A gente não sabe se é sexta ou se é segunda-feira, mas que eles vão pagar um mês, né? Para os barqueiros. E aí a gente está esperando, eu cheguei até a falar numa reunião, que se não tem dinheiro para pagar as pessoas, se não está de forma legal, por que contrata, né? Então isso não pode acontecer, isso é muito ruim. Os barqueiros precisam, os barqueiros têm necessidade, né? Eu quero dizer para vocês que hoje estou apoiando o prefeito, mas não comungo dos erros. O que tiver errado eu vou sempre falar, e vou mostrar que falo, eu vou indicar que está errado, né? Jamais eu vou me calar diante do que se está prejudicando as pessoas, eu vou falar. Eu quero dizer ao Adailson que, por favor, e também me dirigindo ao nosso nobre colega, presidente da Comissão de Educação, professor Manel, por gentileza, meu caro amigo, veja essa situação, sei a sua boa vontade de equacionar essa situação dos nossos irmãos barqueiros, que estão aí ao relento, porque, poxa, o cara vem da comunidade para receber seus dividendos, chega aqui, às vezes não tem uma casa, não tem um parente para morar, fica dormindo dentro do barco numa situação precária, muitos às vezes não tem nem o que comer, ficam aí procurando um vereador ou um amigo para dar um alento naquela dificuldade. Eu peço encarecidamente, com muita civilidade, com muito respeito, que as pessoas, que o gestor ore com mais carinho esse lado, né? São 200 e tantos barqueiros que vêm de todas as comunidades do município de Oriximiná, afinal de contas, presta o serviço ao município. E aí não recebe nem o diesel, não recebe a questão dos seus serviços que prestam, o recurso. Aí fica difícil, né? As pessoas nos cobram. Não tenho isso como crítica, mas sim como uma sugestão para equacionar. Se não tem o dinheiro para pagar, ou se está ilegal, não contrate o serviço. Porque aí as pessoas vêm nos cobrar e nós temos que também cobrar. Nós não podemos ser omissos de ficar calado. Esta casa nós fomos eleitos para legislar e fiscalizar. Porque depois a própria população e os que estão passando pela situação vão dizer que nós não estamos ligando. Nós só se preocupa com eles quando é no tempo da eleição. Depois que passa, abandona. Não é assim. Pelo menos da minha parte, eu tenho feito, tenho cobrado, como todos os nossos colegas demais. Agora, se não atendem, meus irmãos, a nossa parte nós estamos fazendo. Cobrando, reivindicando, com civilidade, com respeito. Ontem eu tive uma conversa com o secretário Siqueira, né, onde está muito preocupado, vereadora Ana Cleide, sobre a situação dos barqueiros. Porque é uma situação que não é fácil. Imagine só, o Cachoeirinha é perto, digamos assim, né? Mas precisa também os barqueiros do Cachoeirinha receber como todos. Mas imagine você vir na Cachoeira Porteira, vindo do Tapage, a distância é tremenda, fica aí no porto. Não é fácil, a gente quer que resolva. Essa briga já vem acontecendo há dias. Aí eu conversando com o Siqueira, ele muito preocupado, ligou aí para a prefeitura, me parece que vai ser resolvido, vereadora Ana Cleide, até terça-feira. Inclusive ele até disse assim, mas por que não dá para antecipar? Não, porque tem um feriado da quinta, sabe? Eu até conversando com a vereadora Josi agora, parece que tem essa parte burocrática, mas eu espero, todos nós esperamos, né, vereadora Ana Cleide, que se resolva, que todos precisam receber, porque não é fácil, você vir, quer comprar o seu rancho, tem as dívidas a pagar, que todos nós temos, e precisa, eu espero que o secretário de Educação se envolva nisso aí, para que tenha uma resposta. Porque aqui nós não estamos para implicar com nenhum secretário, mas nós somos cobrados. Todos procuram, todos nós somos procurados. E a gente tem que ter uma solução, um negócio exato, não ficar no disse-me-disse, que fica chato para nós. Senão não demora até nós, vamos, o vereador está mentindo para nós, não é por aí. A gente tem que ter um negócio exato, eu espero que se resolva, assim como todos os nobres colegas. Fica a pergunta, esse governo não é um governo de transparência, o governo mais sério que já existiu em Oriximiná? E agora vem desculpas, vereadores. Porque os barqueiros não receberam
há 3 meses, é isso? 2 meses, há quase já 3, né? Porque não houve ou não há licitação. Que governo tão responsável é esse, que não sabe que para contratar os serviços que irão dar suporte ao nosso município, seja na área da saúde, da educação, onde quer que seja, tem que estar licitado? Aí contratam as pessoas que estão necessitadas, que é o caso dos barqueiros, e depois a desculpa é essa, depois de 2 meses sem pagar. E todos nós sabemos, meus amigos, que tem um transporte, todo quanto é transporte quebra, necessita de combustível, necessita de óleo para o cáter. Como é que essas pessoas nesse momento estão na beirada aí? Será que eles estão felizes, vereadores? Com certeza não. Deixaram seus lares, deixaram seus filhos e seus animais, muitas das vezes abandonados, vereador Rafa, em sua comunidade para vir atrás do seu pagamento. E quando chega aqui, outra desculpa. E a gente tem observado que a cobrança, ela é viável, ela tem que acontecer. E todos nós vamos nos esforçar para que esses barqueiros sejam atendidos com o seu pagamento, porque é justo que o trabalho deles tem que ser reconhecido, tem que ser pago. Tem que ser pago. Durante os debates dessa semana aqui na Câmara, o projeto Pará Aquático foi motivo de debate por conta do espaço que foi destinado para a execução do programa Estar Sem Iluminação. Cheguei lá, para minha surpresa, tinha um comunitário e mais uma pessoa lá, onde eu entrei lá, fiz a filmagem no escuro com auxílio de uma lanterna, que graças a Deus consegui mostrar que aquele prédio público está abandonado, onde aquele prédio, nos governos passados, era utilizado para que as crianças, jovens, pudessem estar praticando caiaque, que foi uma luta desta casa, de alguns vereadores que foram lá, atrás desse Pará Aquático para trazer para a nossa cidade. E esse governo da transformação, que só transforma as obras que já estão com verbas federais, não olha. Esta vereadora lutou desde 2016 para conseguir implantar um núcleo de canoagem aqui em Oriximiná, vereador Arnaldo. E depois me uni à vereadora Josi, vereadora Marta, e lutamos e conseguimos, junto ao ex-prefeito Ludogero, conseguimos implantar esse projeto muito bom no nosso município. Inclusive, antes da pandemia, eu lembro muito bem que ganharam até prêmios. Muitos desses atletas chegaram a ganhar prêmios em Santarém, vereadora Marta, vereadora Josi. E para a gente foi uma felicidade tão grande saber que nós fazíamos parte dessa conquista. E hoje, quando o vereador Mauro traz a situação que está passando o prédio do Pará Aquático, nos entristece, porque não só a educação como o esporte, ele transformam vida. Será que deixaram abandonado, vereadora Josi, porque souberam que foi as vereadoras que correram atrás desse projeto e foi implantado no município de Oriximiná? Pode ser. Só que a gente não tem que pensar desse jeito, vereadora. Nunca a gente anda para trás, a gente sempre vai para frente. Se a gente pensar desse jeito, porque o fulano que eu não gosto conseguiu alguma coisa para o município de Oriximiná, eu não vou dar importância. Quem perde não é os vereadores, não é o prefeito, não são os secretários, é a população que perde com isso, meus amigos. E para mim é um orgulho tão grande de chegar em Belém, chegar em Brasília e correr atrás dessas melhorias para o nosso município. E quando chega, eu me sinto tão feliz. E hoje a gente vê o vereador Mauro fazendo essa denúncia, que nem energia tem
na sede do Paraquático. Isso me deixa muito triste, viu, vereador Bochecha? Você que faz parte da base do prefeito, leve para o prefeito essa situação. Na tribuna, os vereadores fizeram o uso da palavra para discutir sobre esse vídeo que flagrou uma pessoa recebendo cesta com alimentos doadas pelo governo do estado, fora de hora e próximo a um carro oficial da CONTRAN. Os parlamentares comentaram sobre um suposto desvio do donativo. Eu gostaria de enfatizar aqui, de dizer que eu acredito no trabalho sério do responsável, do Paulo Paixão, mas está chegando inúmeras situações de que estão sendo distribuídas, vereadora, não para as pessoas que o objetivo está colocado, né? Que são as pessoas que estão em vulnerabilidade nas áreas de várzea, atingindo pelas cheias dos rios. Então a gente precisa verificar essa situação, que muitas das vezes, assim como pode ser boatos, que eu quero acreditar que seja, mas as denúncias elas têm chegado ao nosso conhecimento. Eu gostaria que a mesa desta casa pudesse estar convocando o senhor responsável da Defesa Civil, Paulo Paixão, para que ele desse explicações deste vídeo. Este vídeo não é mentiroso, não é fake news, não é do gabinete de ódio, é da população que filma, coitada, e com medo das ameaças desse governo, passa para que a gente possa estar postando. E eu não vou me furtar, toda vez que chegar uma denúncia, eu farei as postagens nas minhas redes sociais e marcarei os políticos para eles verem que tudo que é feito nesta cidade, nas mídias, não é verdade. Visivelmente, a gente consegue ver o desvio, vereadores, de cestas básicas. Escutem, povo do interior, principalmente você, ribeirinho, que muitas das vezes é privado desse benefício. Dão para o seu vizinho, mas não dão para você. Mas sabe por que não estão dando para você, meu amigo ribeirinho, que está sofrendo nesse momento? Porque estão desviando as cestas para dar para pessoas que não precisam, que não estão passando por essa dificuldade que vocês estão. Essa cesta era para vocês. Essa cesta foi enviada pelo governo do estado para vocês. E me lembro muito bem, vereadores, quando o governador falou: não deixem fazer política com o sofrimento dos outros. E é o que estão fazendo, está claro aqui. E quando tem fatos, não tem argumentos. Não tem argumentos. Sobre o negócio da cesta básica, eu tive numa entrega, vereadora Ana Cleide, na região do Cachoeira até o Boto, onde estavam os bombeiros da Defesa Civil, o pessoal da Defesa Civil de Santarém, dando suporte ao seu Paulo, vereador Márcio. Aonde, devido à enchente, vereador Márcio, eu vi lá, vereadora Ana Cleide, eles conversaram com aquelas pessoas que chegavam lá e diziam: olha, o fulano está para a cidade, devido à enchente, entendeu? Mas ele está cadastrado. Aí o que o seu Paulo dizia: vão no hidroviário, leva essa pessoa lá, que vai ser resolvido. Mas tem que averiguar se essa pessoa realmente que recebeu lá, que está esse vídeo, é essa pessoa que está cadastrada. Tem que ver isso aí. Eu estou explicando o que eu ouvi falar, vereadora Ana Cleide. Eu não vim aqui com disse-me-disse. Eu estou falando a realidade do que eu ouvi falar, mas tem que averiguar, né? Que nós estamos aqui para isso, para atender aquele pedido da população, fiscalizar, que é isso que nós queremos. Acredito que à noite as cestas básicas não são entregues, né? Eu acredito que não. E essas cestas foram destinadas aos ribeirinhos, as pessoas que estão sofrendo com a enchente, né? Nos interiores. Então não dá para entender o que está sendo feito com aquela cesta, direcionando para um carro, colocando dentro de um carro particular. É algo que tem que ser verificado. E isso sim cabe a esta casa, fazer essa verificação, né, porque nós vamos estar protegendo os nossos munícipes de possíveis desvios, né, e tomar as providências cabíveis.
Em relação à cesta básica, eu sempre digo uma coisa, a gente tem que ouvir os dois lados antes de você fazer qualquer tipo de acusação, esse que é o correto. Eu entrei em contato agora, né, com o secretário de Segurança para saber a respeito dessa cesta básica. O fato aconteceu o seguinte, o nosso amigo Paulo Paixão está distribuindo, finalizando, graças a Deus, a distribuição da cesta básica, e ele passou numa residência da qual a pessoa era cadastrada, né, e ela não estava lá. E ele entrou em contato e a pessoa estava na cidade. E ele ligou para a pessoa, e a pessoa disse que, olha, eu estou na cidade, seu Paulo, e eu estou precisando da minha cesta básica com muita urgência. E aí é questão de bom senso. Porque fome, meu amigo, só sabe quem sente. Então ele liberou sim a cesta básica para ela, e ela foi pegar. E eu, como muitas pessoas aqui conhecem o seu Paulo Paixão, a índole daquele homem, jamais ele ia fazer algo que viesse desabonar a sua conduta. Inclusive, ele próprio vai responder para os vereadores e para a sociedade como um todo. O que eu via no governo passado, no momento da enchente, nós fomos acompanhar a entrega da cesta básica e eu via o trabalho sério do seu Paulo Paixão. E quando ele não achava a pessoa no interior que não estava presente, vereador Arnaldo, a cesta ela voltava na embarcação e ele pedia para a pessoa ir pegar com ele lá no setor da Defesa Civil a qual ele trabalha. Isso posterior. Por quê? Porque o seu Paulo Paixão, como bem disse o Adeilson, ele está na zona rural, entregando as cestas. E ontem eu pude perceber, porque eu moro bem ali, que a balsa parou lá no terminal, fez algum carregamento e saiu posterior para entregar. E com toda certeza o seu Paulo Paixão, que é o coordenador da Defesa Civil, está junto para o interior. Eu não sei se tem outro servidor da Defesa Civil que está fazendo a entrega no terminal. Eu mesma ainda não percebi isso, porque até então eu vejo fechado ali com cadeado e só o pessoal da empresa trabalhando. Então nos chama a atenção mesmo, porque o seu Paulo Paixão, ele sempre pede para entregar quando as pessoas estão na cidade, lá no local dele de trabalho, e no momento quando ele para do interior e vem para cá. Não sei se foi uma situação excepcional, mas é importante que a casa ela possa ouvir e possa ter acesso à lista que é feita, vereador Arnaldo. Em cada comunidade, ela tem o seu cadastro de cada comunidade, o nome, CPF e RG das pessoas que vão receber. Foi o próprio Paulo Paixão que fez a entrega das cestas, né? Eles são uma equipe, eles não têm hora, eles trabalham direto, até 10, 11 horas da noite, porque a pressa para fazer a entrega da cesta básica, ela tem que ser imediata, né? Então, a respeito disso daí, eu queria fazer essa colocação. Mas é bom que o seu Paulo venha até aqui e esclareça tudo, para que seja tudo resolvido pacificamente, né? Foram 3 cestas que vieram, 3 moradores do Sapuquá, que vieram buscar as cestas. Vereador Adeilson, essas 3 cestas, elas foram entregues, vocês sabem informar, está parecendo já um interrogatório, né, nosso líder, mas não é. Você sabe informar se foi para uma só pessoa? Foram para 3 pessoas que apresentaram, o nome delas estava no cadastro e elas tinham declaração da comunidade. E, inclusive, se... Certo, vereador, só para concluir, porque a gente tem a parte, né? É porque as imagens aqui que nós temos, a primeira cesta é entregue enquanto o carro da Guarda Municipal vem chegando nesse veículo. Esse mesmo veículo recebe uma segunda cesta enquanto o carro da Guarda Municipal já está estacionado à frente do veículo. Aí a pergunta se foi feito, entregue para uma só pessoa mais de uma cesta. Bom, aí ele vai saber responder, porque eu não sei responder isso aí, porque eu acho que é uma coincidência, né? Ainda falando sobre a doação de cestas com alimentos,
Pelo governo do estado, foi aprovado o requerimento que pede ao Poder Executivo a relação nominal das pessoas que foram beneficiadas com a entrega dos donativos. O pedido foi feito após o surgimento de vídeo que mostra um suposto desvio de cestas com alimento, registrado durante essa semana no porto da cidade. E já que nós estamos cobrados aqui nessa casa por conta dessa ação do governo do estado em conjunto com o governo municipal, que se possa realmente estar enviando à Câmara e posterior dando publicidade, que aí tira qualquer dúvida da população. Por 10 votos a 5, a Câmara Municipal quebrou o veto total do projeto de lei número 004/2021, de autoria do vereador Mauro Vanzeler, MDB, que dispõe da isenção da contribuição de iluminação pública para imóveis utilizados como templos religiosos, medida que será válida apenas enquanto durar a pandemia. Foram favoráveis pela permanência do veto total do prefeito, os vereadores Adeilson Lopes, Ludo Gero Júnior, Davidson Rasch, Quinho Azevedo e Manuel Bochecha. Votaram contra pela quebra do veto os vereadores Quequé Batista, Arnaldo Gemac, Lico do Bené, Junião, Josi Seixas, Marcelo Andrade, Márcio Canto, Marta Godinho, Mauro Vanzeler e Rafão Viana. Mais uma vez, graças a Deus, a maioria concordou com o nosso projeto. Infelizmente, o executivo que diz que ama Oriximiná não paga o auxílio emergencial, quebra veto para tirar a taxa de iluminação pública temporariamente para os templos religiosos. E a gente fica muito feliz que a maioria quebrou o veto da Comissão de Constituição e Justiça e logo nós vamos fazer virar lei para ser cumprida. E a gente antemão já manda avisar os templos religiosos que nós vamos mandar, logo que for aprovado a lei aqui neste município, aqui nesta casa, para que eles possam também ser os fiscalizadores dessa lei, para que quando vier o talão de energia, verificar se está descontado realmente a iluminação pública. É tão insignificante o valor, o cara fala tanto em Deus, prega tanto Deus e na hora de ajudar a igreja, deixa a igreja de fora. Esse que é o nosso posicionamento, mas graças a Deus nós, com a maioria, conseguimos quebrar o veto da comissão e logo vai virar lei. De acordo com o autor do projeto de lei, a medida só terá validade enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Exatamente, é por um período. Eu quero dizer que esse projeto não é para beneficiar o vereador Mauro, a vereadora Quequé, a vereadora Josi, nem os vereadores, é para beneficiar a igreja, que no problema que a gente está de pandemia, todo mundo fica orando a Deus, pedindo a Deus, falando de Deus, e na hora de dar contrapartida para ajudar a igreja, onde acolhe a gente, para a gente estar junto, mais próximo de Deus, o cara veta. Então é provisoriamente, não é por tempo indeterminado, é por tempo determinado, é só no período pandêmico. Que eu fui de acordo com o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que a nossa casa de Deus, a parte divina, elas têm que estar ausente das discussões políticas ou até politicagem. Então eu quero dizer à população que não sou contra as igrejas, mas sou contra que se coloque em xeque o nome das igrejas numa discussão política. E eu acredito que o valor chega a ser irrisório para o município de Oriximiná, a qual ele não possa dar essa contribuição aos templos religiosos, às nossas igrejas, que é uma forma de dizer para essas entidades da importância social que elas têm dentro do município de Oriximiná. Com a aprovação da Câmara pela quebra do veto, será enviado ao chefe do Poder Executivo o decreto legislativo. E a partir de então, o prefeito municipal terá o prazo de 48 horas para sancionar a lei. Caso não o faça, o presidente da Câmara tem o poder de promulgar a medida. Em detrimento da questão do veto, a gente sempre coloca em consideração o público que será atingido e a importância do projeto, Então, o vereador Mauro, ele foi feliz, a gente sabe que nessa pandemia todo mundo está sofrendo as consequências não só do vírus, mas também as consequências econômicas. E as nossas igrejas, Patrícia, eu acredito que não são em grande quantidade aqui no município de Oriximiná, a qual o poder público ele não possa dar um subsídio agora nesse momento
é em relação à iluminação pública. A gente fala tanto em Deus, mas a gente não sabe o que está por trás de tudo isso para que as nossas igrejas possam se manter de portas abertas. A gente sabe que houve algumas proibições dos decretos e que as igrejas também têm que se manter. E nesse momento que nós precisamos mais do que nunca de Deus em nossas vidas, nós temos que dar sim, enquanto homem público, a nossa contribuição para que essas instituições que estão aí a serviço da população, elas possam se manter. Ainda sobre a iluminação pública, outro requerimento foi aprovado pela Casa Legislativa, onde solicita informações dos valores recebidos pela iluminação pública no ano de 2020 e suas respectivas despesas no mesmo período. O documento solicita também o cumprimento da Lei 9.110, de 9 de agosto de 2017, onde a Prefeitura é obrigada a divulgar mensalmente o valor arrecadado com o pagamento da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Nosso intuito aí é saber quanto foi que entrou e quanto saiu, para ver se a gente tem saldo positivo ou negativo. Para quê? Porque foi quebrado 2 vetos nossos, onde dava isenção às igrejas evangélicas, católicas, templos, e o prefeito vetou. O outro foi um veto também, que ele vetou, era sobre a iluminação pública para as pessoas carentes que são cadastradas no cadastro único. Também vetou. Então, mediante a resposta que a gente tiver dele lá, de verificar se a gente tem saldo positivo ou negativo, a gente vai apresentar o projeto, ou então quebrar ele aqui, mediante o que ele mandar, a planilha que ele mandar para a gente. Então, o intuito desse pedido hoje é para ver se realmente tem condições ou não de dar esse desconto às pessoas carentes e às igrejas evangélicas. E da empresa, a gente não sabe se tem uma empresa. Antigamente tinha uma empresa, em 2020 tinha. Me parece-me que depois foi cancelado e depois foi contratado eletricista. Mas eu tenho certeza que teve licitação no passado de algumas empresas que estavam fazendo essa troca de lâmpadas da iluminação pública. A gente quer saber qual foi a empresa e quais são os eletricistas. A reestruturação Conselho de Alimentação Escolar foi aprovada pela Câmara. O projeto de lei número 019/2021 segue para a sanção do prefeito municipal. O CAI tem como finalidade assessorar a entidade executora do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, junto aos estabelecimentos de educação infantil, de ensino fundamental e as entidades educacionais que recebem incentivo do governo público municipal. A gente agradece todo o colegiado aqui, dessa casa, todos os pares, pela aprovação da nova lei da estruturação do Conselho da Merenda Escolar, o CAI, que já se encontrava aqui nessa casa, mas não por questões de não querer aprovar, mas sim por uma questão de análise, para que o próprio projeto, para que o próprio texto pudesse sair daqui de uma forma sem nenhum risco de prejudicar A e nem B. Então, desta forma, a Casa aprovou hoje a lei que vai reestruturar o Conselho de Alimentação Escolar. E ele chegou aqui na casa um pouquinho espetado, vamos dizer assim, já bem atrasado, pedindo urgência urgentíssima. E a gente vê com preocupação quando se coloca nas questões das lives, das redes sociais, de que a Câmara acaba emperrando esses projetos. E não é verdade, né? Esse projeto chegou na casa, ele tramitou na Comissão de Justiça, a qual a Comissão de Justiça, a maioria dos seus membros são vereadores que são, vamos dizer assim, são os apoiadores do Executivo, né? São os vereadores da base aliada. Depois da Comissão de Justiça, ele tramitou na Comissão de Educação, porque é assim que a lei diz e é assim que o regimento diz. E também na Comissão de Educação, este projeto estava na relatoria do vereador Manuel Bochecha, que é um vereador que conhece a área da educação e que também tem em sua maioria os vereadores da base. Então não é que a Câmara quer emperrar, até porque os vereadores da base que estavam com esses projetos, né? Mas a gente precisa fazer ele tramitar nas comissões para que ele não se torne ilegal. Os membros do Conselho terão 4 anos de mandato. A nomeação dos membros do CAI deverá ser feita por ato do Poder Executivo, de acordo com a lei orgânica do município. E entendendo a importância desse projeto para o município, que poderia, inclusive, bloquear os recursos, não só da merenda escolar, mas também
do Conselho do Fundeb, que depende dessa informação para informar o sistema nacional, nós abrimos uma sessão extraordinária hoje e já aprovamos o projeto de lei por entender que é muito importante o Conselho de Alimentação Escolar, que é o conselho a qual fiscaliza não só a distribuição, mas a aplicação dos recursos da merenda escolar. O projeto de lei número 019/2021 segue agora para a sanção do prefeito municipal. A Câmara Municipal aprovou requerimentos que pedem reformas em 2 escolas da zona rural. As estruturas dos prédios escolares apresentam condições inadequadas para a utilização dos espaços. As unidades da rede municipal de ensino são Escola Tancredo Neves, na comunidade Abui Grande, situada na região do Alto Trombetas, e a Escola São Francisco, localizada na comunidade Araçá de Fora, no Rio Irepecuru. As estruturas físicas dos educandários encontram-se totalmente sem condições para uso, por terem sido danificadas com o passar do tempo. Os prédios estão com as paredes rachadas, telhados, pinturas, fiações expostas, proliferação de morcegos e etc. É uma importância fundamental, né? Porque a Escola São Francisco do Araçá, do Rio Irepecuru, e a Escola Tancredo Neves da comunidade do Abuí, elas não suportam mais, né? Elas não oferecem mais condições de nossos docentes, nossos profissionais desenvolverem essas atividades, né? E a gente espera aí ter o retorno das aulas, e aí o governo municipal tem a oportunidade de fazer a reforma daquelas escolas para que no retorno das aulas as nossas crianças possam ter um espaço saudável e confortável, com segurança para as suas atividades. A vereadora Josi Seixas fez um adendo ao requerimento e pediu que fosse incluso a aquisição de um grupo gerador para a Escola São Francisco. Os vereadores aprovaram esta semana outro requerimento que pede a construção de escola em uma aldeia indígena. Estudantes utilizam um casebre sem o mínimo de conforto como sala de aula. De acordo com a justificativa, a aldeia possui um número expressivo de estudantes que estão utilizando o casebre sem o mínimo de conforto como sala de aula, o que torna difícil a aprendizagem pelo alunado. Mais do que nunca está na hora de fazer uma escola naquela comunidade indígena. A escola não suporta, não temos escolas naquela localidade. E os alunos daquela comunidade precisam de ter uma escola quando voltar às aulas, né? Nós estivemos presentes nessa aldeia fazendo uma visita e totalmente não tem escola, tá? É um barraco de palha que não tem a mínima estrutura. O autor da propositura ainda relatou que a futura obra deverá garantir aos indígenas a preservação de sua organização social, de seus costumes, línguas, crenças e religião. Indicação sugere a instalação de sistema de internet Wi-Fi para a aldeia indígena. A iniciativa busca atender a aldeia Uaiara, no Rio Cachorro. O objetivo da indicação é preservar e divulgar a cultura, enriquecer as escolas, defender direitos e mostrar as condições de vida daquele povo. E que a internet será uma grande aliada para os povos indígenas, pois vão usar a internet sem fio para atingir um público maior, dentro ou fora do município. Ferramenta a qual romperá o isolamento e vencerá barreiras da falta de espaço que os povos têm nas mídias tradicionais. O governo federal já está implantando o programa em todas as comunidades longínquas. E no caso dessa comunidade que é da aldeia Uaiuai e também a aldeia de referência, eles pediram que a internet pudesse chegar até aquele local devido à situação difícil que eles enfrentam. Por exemplo, nós não temos como se comunicar através de nenhum meio de comunicação. E a internet no local seria viável porque eles estariam entrando em contato com a cidade, com parentes, com amigos, estudando, porque hoje, em tempo de pandemia, necessita da internet no local. Então, por esse motivo, nós entramos hoje com uma indicação nesta casa, pedindo a internet, Wi-Fi, nas comunidades longínquas, não só nas aldeias, mas também nas comunidades do Planalto, que ainda estão precisando, as comunidades ribeirinhas também que estão precisando e precisam para que os nossos filhos, nossos alunos possam estudar com mais eficácia em tempo de pandemia. Os vereadores também aprovaram o requerimento para que a prefeitura coloque internet. Esse pedido é direcionado para comunidades quilombolas. 6 comunidades podem ser beneficiadas no Alto Trombetas. As comunidades que porventura possam vir a ser contempladas, caso o Poder Executivo atenda ao requerimento, são
Paraná do Abuí, Santo Antônio do Abuizinho, Agui Grande, Tapagem, Sagrado Coração e Mancoé. As comunidades mais distantes da sede do município, todas merecem a comunicação, a internet. A gente vai levar essa demanda para o prefeito para que o prefeito possa analisar com carinho, porque a comunicação é fundamental na vida das pessoas. Então a gente só tem a agradecer aí os pares que aprovaram o requerimento. A propositura teve 2 adendos. O primeiro foi da vereadora Josi Seixas, PL, em que possa se fazer um estudo para que haja a possibilidade em se ampliar o serviço para as comunidades mais longínquas da sede do município. O segundo, vindo do vereador Rafão Viana, PSTB, para que a demanda seja estendida para todas as comunidades. Outra indicação apresentada na Câmara sugere a compra de um grupo gerador para a comunidade a pé. A localidade enfrenta problemas com a falta de energia na região do Planalto. De acordo com a indicação, os moradores da Vila do Apé vêm sofrendo com a falta de energia, impossibilitando a execução de atividades básicas em suas residências. O intuito da propositura pede uma ação rápida do poder público para que possa tomar as providências necessárias para amenizar essa falta de energia. Os moradores da comunidade são aproximadamente de 10 a 15 famílias que moram no local. E devido à situação ser de dificuldade que eles vêm enfrentando por conta da serra, para serrar a madeira e o trabalho deles do dia a dia, necessita assim de um grupo gerador para aquela comunidade. Até porque faz tempos que ele vem buscando essa solução para que a comunidade possa ser atendida, mas infelizmente até hoje nenhum dos gestores passados já deram essa oportunidade de atender o pedido. Então, por esse motivo, nós nos sensibilizamos, fomos até o local e vi a necessidade mesmo de se levar um grupo gerador para aquela comunidade, porque eles necessitam, por causa da água também, que precisa ser ligado o motor para encher as caixas. Isso tudo dificulta para eles. E a maioria das pessoas que moram naquele local são pessoas idosas. E mais um motivo, Patrício, para a gente ir em busca dessa solução. Então, prefeito, eu quero que você se sensibilize e possa ajudar aquela comunidade, levando esse grupo gerador e a rede elétrica que eles precisam no local. Requerimento aprovado pede que haja construção de banheiros públicos ao Poder Executivo. A iniciativa tem como propósito atender a população que frequenta o centro comercial. O requerimento ainda destaca a importância para a construção dos banheiros, por conta de haver a intensa movimentação de pessoas no centro comercial, uma vez que será concentrado shopping popular, boxe de vendas de alimentação, dentre outros estabelecimentos comerciais. A propositura foi aprovada por unanimidade em sessão ordinária e segue agora por meio de ofício para o prefeito municipal. O que nos levou a fazer esse trabalho, a apresentar esse trabalho na Câmara Municipal, da construção dos banheiros públicos, foi a população que ali transita, né? Como os taxistas, os mototaxistas, os ambulantes, as pessoas ribeirinhas que vêm até nosso município, né? Então, pediram, através de conversas, né, indicação para a gente pudesse elaborar esse requerimento, né, que seria de suma importância para essa população. Tendo em vista que nós não temos, né, esse serviço na frente da cidade, na 24. E a 24 é muito movimentada. E muitas das vezes as pessoas não têm onde fazer essas necessidades. Então a gente, analisando com carinho o pedido da população, mais uma vez a gente entrou com um requerimento, foi aprovado, né? Foi aprovado por todos os 15 vereadores. A gente fica feliz porque a gente vê que de fato a Câmara Municipal, né, está sim se importando com carinho com a nossa população. A gente fica feliz e vamos agora rezar que o prefeito tenha a sensibilidade, né, de escutar o povo, que não é o vereador Júnior, é o povo que está pedindo, né, e construa lá o banheiro público, né, para a nossa população. O TV Câmara de hoje termina aqui. Para outras informações, acesse www.semerostiminá.pa.gov.br. Para rever nossas reportagens, você pode assistir nas páginas oficiais da Câmara, no Facebook e no YouTube. Uma boa noite a você, ótimo fim de semana e até a próxima.